Deus em tudo seja glorificado. Caríssimos irmãos e irmãs, novamente estou aqui para agradecer a Deus por tê-los junto conosco e agradecer a todos os que estão se inscrevendo no canal. Desde já quero deixar aqui para vocês uma palavra de conforto, de amor e de misericórdia. Esclarecendo também, irmãos, que alguns fatos a qual eu tenho relatado em alguns vídeos, não quer dizer, irmãos, que eu estou contra isto ou aquilo de alguma denominação, ou alguma coisa que alguma denominação faz. Isso, irmãos, é problema da fé de cada um. Eu não tenho poder para julgar a fé. Não me foi me dado essa autorização. A única coisa que eu tenho, irmãos, é que ordenado por Deus é falar de Jesus Cristo. É o que eu estou fazendo. E quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo baseado naquilo que eu aprendi. Não sou o dono da razão. Porém, irmãos, eu gostaria também de dizer para vocês que às vezes a gente recebe algum comentário agressivo, não é? E para mim evitar, irmãos, porque eu também sou um ser humano, eu estou querendo mudar a minha personalidade para melhor. Eu me conheço os meus erros, eu reconheço que eu sou feito de carne, eu reconheço que eu sou cheio de pecados e fraquezas. Diante de todos vocês, eu reconheço que eu não sou perfeito. Posso sim me alterar, posso sim até fazer um comentário assim mais agressivo, certo, irmãos? Porém eu estou evitando. Hoje mesmo recebi um comentário de um determinado irmão que crê de uma outra forma. Mas eu achei bonito, irmão, sabe por quê? Eu não creio igual esse irmão. Mas eu achei bonito que esse irmão, não sei nem se ele vai ver esse vídeo, ele foi muito educado. A forma dele expressar, dele se manifestar, de me chamar de irmão. Irmão, isso que eu quero dizer. Nós temos que ter um certo respeito uns pelos outros. Não vamos nos degladiarmos, porque eu já fiz muito isso. Você pode procurar aí muitos vídeos, vocês vão encontrar. Mas tem coisa que a gente tem que falar, irmão. E quando é para defender alguém, aí é outra coisa. Quando é para defender alguém, eu confesso que diante de Deus eu tenho uma outra postura, uma postura de defesa. Eu não vou ficar me abaixando assim de uma forma. Se abaixar e ficar assim não é humildade. Humildade é a gente ter Jesus Cristo no coração e agir dentro daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Não é porque eu tenho que ser humilde que eu vou ficar apanhando toda hora e não vou falar nada. Não. O próprio Senhor Jesus suportou a cruz por causa da humildade que estava nele, porque ele foi o exemplo da humildade. Não existe outro, irmão. Não existe nada, eu já disse, acima de Jesus Cristo. Para mim, que me dá a salvação. Eu não acredito em nada, absolutamente nada. Se falar, você vai para o céu se você usar isso. Você só vai para o céu se você colocar esta roupa. Você só vai para o céu se você usar gravata. Você só vai para o céu se você tiver assim ou desse jeito. Não. Eu vou para o céu se eu acreditar em Jesus Cristo como meu Salvador e todo dia me reconciliar com Ele pedindo perdão, aceitá-lo, obedecer a sua palavra e o principal mandamento que Ele deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não desprezando os outros mandamentos que foram por Deus também colocados. Mas agora a minha fé ela está centralizada em Jesus Cristo. Quanto à minha vida material, eu tenho que lutar por ela. Me encontro enfermo. Quem olha, Simão está enfermo. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, uma coisa interessante. Até falei para minha médica. Eu tenho que fazer muito vídeo, porque por isso que às vezes 2, 3 vídeos, porque quando eu não estou falando das coisas de Deus, eu me sinto deprimido. Eu me sinto assim machucado, parece que falta alguma coisa. Porque eu vivi, eu mergulhei desde os meus 13 anos de idade, irmãos. Eu mergulhei mesmo
na palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, vou contar um pouquinho dessa história. Eu era menino e levava a Bíblia dentro da minha mala, da minha mochila, como falam hoje, né? E nós tínhamos 4 aulas, não sei como é que funciona hoje, mas cada aula tinha um professor. E às vezes faltava o professor. E quando faltava o professor, irmãos, os irmãos sabem como que é, os jovens, né? E às vezes não tinha serventes, né, na escola onde eu estudava o suficiente para atender a demanda. Então ficavam lá os alunos dispersos dentro da sala e muitos brincavam, outros faziam bagunça, outros iam fazer jogos, outros iam fazer até, irmãos, assim vamos dizer, contar piadas, ler revistas que são indecentes, faziam grupinhos. Eu sentava na minha carteira, como eles chamam, né, lá chamam carteira, aqui em Portugal eu não sei como é que chama, na minha mesinha de estudo ali, não é? Vamos falar assim, para que todos entendam. Pegava a minha Bíblia, com 13 anos, já era batizado, pegava a minha Bíblia e ia ler a Bíblia. Ficava lendo ali o Evangelho, e de repente chegava alguém e via eu quietinho ali lendo a Bíblia, sentava perto de mim. O que você está fazendo? Eu falei, eu estou lendo a palavra de Deus. Palavra de Deus? Como assim? Você quer saber alguma coisa? Ah, eu quero. Daqui a pouco chegava outro e sentava. Irmão, quando eu percebia, tinha 3, 4 daquela classe que estavam bagunçando, fazendo bagunça, estavam ouvindo eu ler trechos da palavra de Deus. Então, desde menino, irmãos, eu já me dedicava à leitura da Bíblia. Depois fui para uma denominação, fiquei lá um tempo, depois conheci a Congregação Cristã no Brasil, onde eu me batizei. Fui músico, toquei violino, depois me mudei para Santa Catarina, onde conheci minha esposa, né? Deus nos deu filhos, tem abençoado eles, embora hoje muita dificuldade no Brasil, muita mesmo, mas estão sobrevivendo, vamos dizer, sobreviver, eu digo sobrevivendo, não é? Que Deus guarde eles, né? Eu peço que Deus os guarde, como eu peço que Deus guarde também os filhos de vocês todos. Depois chegou o tempo que nós mudamos aqui para Portugal, onde eu vim pela fé, não vim com dinheiro não, vim pela fé, e vim com desejo, quando eu estava com um pensamento, e no aeroporto Deus me visitou e mudou toda a minha história. Dentro do aeroporto, irmão, Deus mudou a minha história. Ele me visitou minha alma, falou, vou fazer de você um vaso lá naquele país. E, irmãos, eu agradeço a Deus que quando eu desci, eu tinha pegado um avião para o porto, eu não sabia, desci no porto, e fiquei ali sem saber para onde ir, com pouquinho euro, muito pouquinho, irmão. Mas como eu sou filho de português, eu tenho documentação portuguesa também, sou de dupla nacionalidade, eu consegui entrar fácil, mas não sabia onde ia ficar. Isso eu vi um senhor descendo, não é? Ele descia uma passarela e Deus me visitou e falou comigo, fale com aquele senhor. Eu perguntei para ele, meu senhor, por gentileza, ele parou e falou o português assim, nosso, porque o português em Portugal é um pouquinho diferente. E naquele momento, irmãos, ele começou a conversar comigo, eu disse que tinha chegado de Florianópolis, ele disse que morava em Paris, até eu tenho uma foto aqui atrás da Torre Eiffel, né? Isso aqui é uma pintura, mas eu já estive lá em Paris, ele já preparou. E eu não sei porque eu estou sentindo de contar isso, irmãos, talvez sirva de experiência para alguém, né? A glória e a honra pertencem a Deus. E eu tinha pouquinho dinheiro, eu precisava de um lugar barato, eu pensava tudo ao contrário, irmãos, eu já estava enfermo, eu pensei que como eu sendo português, eu já ia chegar aqui, já ia arrumar trabalho no outro dia. Irmão, a minha mente estava muito assim, ansiosa para fazer alguma coisa, eu tinha acabado de sair de uma denominação, e estavam falando tantas coisas de mim, eu estava muito triste, e eu vim primeiro sozinho, com muitos pensamentos, até pensamentos que não eram bons, mas quando eu cheguei no aeroporto para vir, como eu já disse, Deus transformou a minha vida. Quando eu entrei aqui, um pouquinho de dinheiro, ia dar para mim ficar uns 3 dias, eu teria que arrumar um emprego rápido. Irmãos,
eu encontrei aquele senhor, começamos a conversar, né, no português do Brasil, e ele falou: de onde que você é do Brasil? Eu falei: eu sou de Florianópolis, né? Quando eu falei que eu era de Florianópolis, porque eu sou, na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu morei em Florianópolis, né? Onde eu fui ancião durante muitos anos. E ali, irmãos, quero deixar claro que eu não estou falando aqui mal de denominação nenhuma, irmãos. Por favor, não me interpretem mal. Eu estou contando o que aconteceu comigo. E naquele momento, irmão, aquele homem olhou para mim e falou: também conheço Florianópolis. Muito prazer, estendeu a mão, disse o nome dele. Eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, Deus o visitou numa linguagem diferente. Eu comecei a sentir um calor diferente que começou a tomar a minha alma, irmão. E Deus abriu a boca daquele homem e disse assim: Gideão, o Senhor é contigo. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor está na tua vida. Santo é o nome do Senhor. E naquele momento, irmãos, a minha alma se alegrou. Ele disse: vá para Lisboa. Vá para Lisboa, e lá Deus fará uma obra. Eu falei: de qual denominação o senhor é? Aí ele disse o nome da denominação, não era da mesma que eu. E eu fui, irmãos. Quando cheguei aqui, por incrível que pareça, irmãos, eu não vou detalhar para não demorar muito o vídeo, irmãos, sem saber aonde ia ficar, Deus preparou um irmão que era para estar no Brasil, estava justamente próximo aonde eu cheguei. Ali nós se encontramos. Ele tinha aqui um apartamento e ali eu fiquei hospedado até Deus encaminhar todas as coisas. E hoje, louvado seja Deus, estou servindo a Deus, eu e minha esposa, com muita alegria. Então, eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês que quando nós caminhamos guiados por Deus, não é? Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós temos um amigo fiel que nunca nos abandona. E esse amigo fiel é Jesus Cristo. Então eu dediquei a minha vida toda, estou dedicando até hoje a Jesus Cristo. Tenho a minha enfermidade, passo as minhas dificuldades, como todos passam. Por isso que às vezes eu falo no meu canal, irmãos, não é uma mendigância, entende? Mas é que os irmãos cooperem com o canal, porque nós temos prazer. Nós temos prazer, irmãos. Eu, se parar de falar de Jesus Cristo, eu fico doente. Eu não tenho outra coisa a falar a não ser de Jesus Cristo, irmão. Minha vida toda, desde a minha infância. Hoje eu estou com 58 anos e eu falo, desde a minha infância eu falo de Jesus Cristo. Falo na rua, falo no metrô, falo no ponto do autocarro, que é do ônibus, falo no comboio, que é no trem, falo aonde eu sinto, eu falo, irmãos. Então eu não tenho, assim, vergonha de falar o nome de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de falar do Eterno. Graças a Deus, não sou melhor do que ninguém, não sou nada, mas é o desejo que eu tenho. Por isso que eu faço os vídeos e às vezes também defendo aqueles que em alguma instituição, não vou citar nomes, foi jogado fora, foi desprezado, foi chamado de pecador. Defendo, por quê? Porque quem passou pelo frio dá valor ao cobertor. Então, irmãos, eu sinto de contar isso. Se os irmãos sentirem da parte de Deus, cooperar com o canal, nós não somos ricos e não estamos aqui para usufruir de nenhum tipo de benefício para nós, mas para o atendimento do Evangelho em locais que nós já fomos chamados. Certo, irmãos? Então, e agora eu sinto de ler para vocês, irmãos, todos, um grande amor e carinho, irmãos, no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Capítulo 4 de aos Hebreus, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Para não demorar muito nesta mensagem, nós somos agraciados por Deus, agraciados porque recebemos uma graça. E qual foi a graça? Foi Jesus Cristo. Algo que nós não merecíamos. Por isso que a palavra graça, ela tem um significado, irmãos. A graça quer dizer favor imerecido, ou favor recebido imerecidamente. Pode ser também. Nós não merecíamos que o Senhor Jesus Cristo sofresse por nós. Nós éramos pessoas que não dávamos frutos. Não tínhamos nós nenhum motivo para tanta preocupação assim da parte de Deus. Deus poderia simplesmente dizer assim: bom, eu já escolhi o povo de Israel, para que eu vou querer esse povo aí? Eu vou só salvar o povo de Israel mesmo, e esses daí eu vou terminar com tudo. Se ele fizesse isso, ele estaria errado? Não, de forma alguma. Pois se foi ele que nos formou, irmão, se você compra uma casa, ela pode ser uma bonita casa, e você gastou na casa, edificou a casa, fez o que você tinha que fazer nela, e de repente vem um pensamento na sua cabeça: eu vou derrubar essa casa. Quem que tem a ver com isso? Foi você que fez. Então, irmãos, nós nunca devemos culpar ao nosso Deus por nada do que está acontecendo nesse mundo. Hoje vemos a Terra, irmãos, o planeta Terra, onde nós vivemos, com grandes calamidades, enchentes, terremotos, furacões, e muitos até, irmãos, se revoltam. Eu sei que há muitos que se revoltam até contra o próprio Senhor Deus. Mas, irmãos, Deus não é ruim, Deus é bom. Isso é consequência do pecado que o próprio homem planta. Porque o que nós plantamos, nós também colhemos. Por isso, irmãos, que a nossa semente seja uma semente de paz, uma semente de amor, uma semente de misericórdia, de piedade. Que nós venhamos cumprir os mandamentos de Jesus Cristo, que é o único mandamento que pode nos dar a salvação. Não estou desprezando os outros mandamentos, irmão. Se alguém guarda um dia, para o Senhor o guarda. Se o Senhor não guarda, se você não guarda, para o Senhor também você não guarda. Se você cobre a sua cabeça com algum tipo de utensílio, para o Senhor você o cobre. Se você não cobre, para o Senhor você não cobre. Vamos entender uma coisa, irmãos, que tudo o que nós fizermos com o coração puro diante de Deus e sincero diante de Deus é aceitável. Porque o Senhor quer de nós, irmãos. Não é que a nossa sinceridade, isso nós temos que ser sinceros, isso é uma coisa que temos que ser sinceros com todos. O Senhor quer de nós a nossa obediência voluntária. Eu não sirvo a Deus por ter medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu amo servir a Deus. Eu não sei, irmãos. Eu não vou bater no peito e dizer que eu já tenho a vida eterna porque eu estou pregando a palavra, de forma alguma. Isso compete não a mim, compete a Deus. Eu apenas estou cumprindo uma missão. E eu tenho certeza que Deus está vendo isso. E Ele vai fazer aquilo que Ele achar melhor. E o que Ele achar melhor, para mim é o correto. A única coisa, irmãos, eu tenho desejo de entrar no céu. E você tem desejo de entrar no céu? Então sirva a Jesus Cristo de uma forma sincera, de uma forma de amor, de piedade, ajudando o teu próximo, dando a mão àquele que precisa e procurando mais e mais se aproximar de Deus. O Senhor Deus disse: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Aqui fala do sacerdote. Antigamente, na lei mosaica, existiam os sacerdotes, né? Mas eles eram homens igual a nós, sujeitos também ao pecado. Mas agora nós temos um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que se chama Jesus Cristo.
sacerdote, o sumo pastor e o bispo e sumo pastor das nossas almas. O Filho de Deus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Que essas palavras possam consolar o teu coração nos momentos da tua angústia e até mesmo da tua enfermidade. Você não é mais uma pessoa que não tem a quem recorrer. Mesmo nas suas dificuldades, você tem sim alguém para recorrer. E esse alguém se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei um fundo musical aqui. Esse fundo musical, irmãos, fala da graça, Amazing Grace, quer dizer, graça maravilhosa. Nós não merecíamos, nós não tínhamos direito de nada, mas agradecemos a Deus porque agora fomos agraciados. Ah, que bom seria que você passasse esse vídeo para outros e que outros se inscrevessem nesse canal, não para a nossa exaltação. Jamais eu quero pregar aqui para a minha exaltação, mas eu quero dizer aqui para vocês que o meu prazer é falar de Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Não pense que você está sozinha, não. Há momentos que vem uma luta espiritual que parece que nós estamos vazios. Isso aconteceu até com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, irmãos, ele mesmo sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o próprio Senhor, o Eterno, permitiu, é um mistério, que ele se sentisse só. No deserto, na solidão, mas em comunhão com Deus. 40 dias e 40 noites jejuando, quando apareceu o prato para ele. Aquele que vem para oferecer aquilo que parece bom para nós. E ele olhou e disse, por que tu não pedes o adversário, não é? Que eu não vou citar nem o nome, chama ele de adversário. Por que tu não pedes para que essas pedras se transformem em pães? Ele está escrito, disse para o adversário, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim foi até o momento em que o Senhor o expulsou, já havia cumprido aquela parte, ele foi embora, o inimigo, o espírito contrário, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Irmãos, saiba, eu não sou adorador de anjo. Eu adoro a Deus em espírito e verdade e creio em Jesus Cristo. Mas eu acredito que existem anjos. Eu posso dizer para você, Deus enviará anjos para defender a sua igreja nesses últimos dias. Sejamos nós, crentes em Jesus Cristo, nos aproximemos dele. E quanto mais próximo nós procurarmos ficar, ainda que nós nos sintamos às vezes vazios, por permissão dele mesmo, para que a nossa carne não se enche, mas saibamos que ele não nos deixará e não nos abandonará, porque ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Passe para o seu familiar, passe para o seu amigo, passe para aquele que não acredita em nada, peça para ele cooperar assinando no canal, vai ficar aqui embaixo o link do meu e-mail, também alguma forma de cooperação se você sentir, para nós podermos nos locomover para alguns lugares. Muitas pessoas estão pedindo, irmãos, aqui. E eu estou aqui justamente para isso. Não sou financiado por nenhuma denominação. Quem me guia é o Senhor. E eu dependo de todos vocês. Por isso, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas a única coisa que eu peço mesmo que você faça de todo o teu coração é que você compartilhe os vídeos. Quanto ao restante, se guie por Deus. Porque você vai orar, e se Deus falar para você, ajude o meu filho, você vai ter como ajudar. Se tem alguém aqui de Portugal, que está enfermo, que precisa de uma visita, nos contacte. Nós também. Eu sou português também. Isso não tem nada a ver, irmão. Nós não somos xenofóbicos. Eu poderia ser japonês, inglês, francês. Eu não sou xenofóbico.
Eu estou dizendo que eu sou brasileiro, mas também sou português, porque meu pai era aqui de Portugal. Então, se tiver algum português que precisar de uma visita, de uma oração, fale conosco, coração sincero, nós iremos orar por você, ok? Deus vos abençoe e Deus vos guarde no amor e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa pregação e esta palavra seja dentro do teu coração e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém, amém e amém.